Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre como trabalhar em home office. Hoje a gente vai falar sobre a importância do uso de e-mails corporativos e lembramos a vocês que esse curso está sendo oferecido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Bem, o bom uso das ferramentas de comunicação como o e-mail contribui decisivamente na imagem que um profissional passa para outros profissionais, clientes, fornecedores ou qualquer outro tipo de destinatário. Então é fundamental que a gente busque meios de garantir que a nossa mensagem escrita ela cumpra com o seu objetivo. E hoje nós vamos falar sobre a importância do e-mail corporativo, nós vamos dar algumas dicas para vocês sobre como escrever bons e-mails corporativos, de maneira que a comunicação interna dentro de uma instituição ou de uma empresa seja eficaz. Primeira dica que a gente queria passar para vocês é que é importante a gente procurar escrever do modo como falamos. Isso não quer dizer que a gente vá ser extremamente informal ou vamos ferir as regras gramaticais da língua portuguesa. Mas às vezes soa estranho uma pessoa no dia a dia ter uma comunicação mais informal, quando ela vai escrever tem uma comunicação extremamente formal. Então isso às vezes soa como algo forçado. E só lembrando a vocês que hoje em dia as relações corporativas estão mais flexíveis. Isso permite que a gente possa imprimir a nossa personalidade em tudo que nós estamos fazendo, né? Então, uma outra coisa que eu queria destacar também é que às vezes é muito comum a gente encontrar erros em abreviações. Nós vamos até falar sobre isso nessa aula de hoje. Então procure usar com cuidado as abreviações. Em caso de dúvida, consulte os materiais que estão disponíveis na internet para que o uso das abreviações seja feita de uma maneira correta e de acordo com os princípios estabelecidos pela língua portuguesa. Uma regra clara que eu queria deixar para vocês é que você procure escrever da forma como fala, mas sempre procurando pontuar vírgulas de uma maneira natural. Lembrando que as vírgulas elas existem para que sejam feitas pausas na nossa comunicação escrita. Então, em caso de dúvidas, consulte também as inúmeras referências e tutoriais que estão disponíveis na internet para que a gente aprenda a usar corretamente os pontos e vírgulas na comunicação escrita por e-mails, ok, pessoal? Ainda continuando nessas dicas, procure escrever como fala, isso já foi falado, né? Evite usar abreviações em excesso, principalmente abreviações que são desconhecidas. Use frases curtas e diretas, seja claro no pensamento, né? Então procure ter um pensamento claro, um raciocínio estruturado, isso é muito importante. Já falei sobre isso, mas é bom enfatizar, seja cuidadoso com a pontuação, evite abreviaturas e siglas obscuras. Então não adianta a gente usar uma sigla que ninguém conhece. A comunicação não vai se tornar clara. Procure não ser repetitivo nas ideias. Então, a repetição de pensamentos torna a leitura bastante enfadonha. Outra coisa importante é procurar delimitar o assunto, vá direto ao ponto, né? Então, procure cuidar da pontuação. Um texto mal pontuado, ele tem muitas chances de conter ambiguidades ou duplicidades de sentido, ou às vezes o sentido não é comunicado claramente. Então, sinais gráficos como vírgulas e pontos finais servem para organizar a nossa comunicação escrita, o nosso pensamento e dar sentido à nossa mensagem, né? Eu disse aí também que a gente tem que evitar abreviaturas e siglas obscuras. Então a gente recomenda cuidado com formas reduzidas de palavras e expressões. Na correria do dia a dia podemos escrever abreviaturas e siglas que não são conhecidas por todos. E a dica para vocês aí, é que procure verificar em dicionários aquelas siglas que são de uso comum na língua portuguesa e explique também aquelas que não são muito utilizadas. Procure não repetir ideias redundantemente, eu também enfatizei isso. Os pleonasmos viciosos são uma praga, né, que a gente encontra na comunicação escrita e podem comprometer muito o sentido de um texto.
Muitos professores têm alertado alunos acerca disso. E na dúvida, consulte a gramática da língua portuguesa. Hoje tem muitos sites que podem ser úteis para nos ajudar nessa questão. Bem, pessoal, uma segunda dica é com relação ao assunto do e-mail, né? Essa prática de criar um bom assunto ou um assunto objetivo, ela é muito importante, porque o assunto faz toda a diferença. E quando a gente escolhe o assunto de uma maneira correta, isso vai nos ajudar na organização das ideias que nós precisamos escrever. E vai ficar até ir mais fácil, direto ao ponto, ser mais breve e delimitar o campo do assunto que está no corpo do e-mail de uma maneira mais clara. Outra vantagem de a gente escolher o assunto corretamente é a facilidade de busca. Quantas vezes, não sei se você já passou por essa experiência, mas quantas vezes nós perdemos tempo nas caixas de entrada do e-mail pesquisando por e-mails antigos na esperança de encontrá-los, e às vezes isso se torna difícil porque o assunto que foi colocado no e-mail pelo remetente não é um assunto muito claro, ou às vezes não tem relação com o conteúdo do e-mail, e isso dificulta que a gente ache determinados tipos de e-mails na nossa caixa de entrada. Então, uma sugestão para facilitar essa engenharia de envio de e-mails é que você sempre procure colocar apenas um único assunto no seu e-mail. E um assunto que esteja diretamente relacionado com o conteúdo. Ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre as siglas e como utilizá-las, né? Algumas siglas e abreviações são importantes na troca de e-mails, mas é importante que você as conheça e que o seu destinatário também esteja familiarizado com elas. Então, o uso de algumas siglas é uma escolha pessoal e nas próximas etapas nós vamos falar sobre as principais siglas encontradas e as aplicações que elas têm. Por exemplo, nós temos a sigla FYI, PSC ou PSI, que é uma sigla que indica para o remetente que aquele e-mail é para o seu conhecimento, para a sua informação. A sigla ASAP é a mesma coisa que urgente. Quando a gente precisa que o nosso destinatário ele abra o e-mail com urgência, nos responda com urgência, então nós usamos esta sigla que está aí, a sigla ASAP. Outra sigla muito comum é a sigla ATTE ou ATT, que significa atenciosamente. Então essas siglas são importantes na comunicação porque elas vão indicar para as pessoas que vão ler os nossos e-mails se o assunto é urgente, que aquele conhecimento também é um conhecimento importante para aquela pessoa que está lendo aquele e-mail. Ela precisa estar a par do conteúdo daquela informação que está sendo passada por ela. Então, uma outra questão também importante com relação às siglas é quando usá-las. Por exemplo, quando encaminhar um e-mail para alguém, uma sigla PSC, você vai colocar assim, olha, fulano, segue um e-mail abaixo, PSC. Então esse e-mail, como a gente colocou aqui na explicação anterior, é para o conhecimento desse destinatário. Quando desejar urgência na resposta, então você vai colocar assim, olá fulano, segue o e-mail abaixo, ASAP. Então a pessoa que lê vai saber que aquele e-mail é urgente e que você precisa de uma resposta rápida. Então essas indicações elas são importantes nos e-mails corporativos. E eu queria também dar algumas dicas para nós escrevermos e-mails que vão ser abertos e lidos pelos destinatários, tá bom? Então, como garantir a entrega dos e-mails? Segundo alguns estudos, 35% dos e-mails corporativos não foram entregues no Brasil no ano de 2020. Em outras palavras, muitos e-mails corporativos não foram nem sequer lidos. E às vezes, um outro problema que é muito comum é que esses e-mails não aterrissam na caixa de entrada, vão para o spam, vão para a lixeira. Então a gente precisa ter alguns cuidados para garantir que os nossos e-mails cheguem ao nosso destino e que sejam lidos também. Então, às vezes não custa nada, depois de enviar um e-mail, a gente entrar em contato pelo WhatsApp com a pessoa e pedir que ela confirme o recebimento ou até mesmo ligar para ela. Então essa confirmação ela é importante para que a confirmação
ela seja dada e a gente tem a garantia de que o e-mail foi lido. Então garanta também a entrega dos seus e-mails, né? Procure evitar o excesso de imagens no e-mail, né? Procure evitar alguns termos que muitas vezes fazem com que o e-mail, em vez de cair na caixa de entrada, ele vá cair no spam. Às vezes o e-mail interpreta, às vezes o sistema de recebimento de e-mails de um determinado serviço interpreta a mensagem daquele e-mail como uma propaganda, um malvário, né? Então, e muitas vezes essa informação vai parar no spam. Então procure usar termos mais formais, né? Termos mais corporativos, de maneira que a sua mensagem ela vá para a caixa de entrada. Uma outra dica que eu dou para você é que se seu e-mail for longo, procure escrever usando o padrão de blocos. Que padrão é esse? No primeiro parágrafo ou na primeira linha, faça uma saudação, cumprimentando o seu destinatário, usando os termos corretos, os títulos corretos. Numa segunda etapa ou num segundo parágrafo, faça uma introdução explicando o que você vai falar dentro do seu e-mail, qual é o assunto que vai ser tratado. No desenvolvimento você vai explicar, vai detalhar mais o assunto desse e-mail. E na conclusão você vai fechar esse assunto e finalmente pode até no fim colocar uma pergunta para o seu destinatário, perguntando se ele entendeu o que foi colocado, perguntando se ele pode responder a você com mais agilidade. Dessa maneira, você estará forçando a pessoa que recebeu o seu e-mail a lhe dar uma resposta. Bem, uma outra questão importante é a assinatura do e-mail. E a assinatura do e-mail ela é muito recomendada e ela deve conter algumas informações que são importantes. Por exemplo, na assinatura é importante colocar o nome completo, o cargo que nós exercemos na empresa ou na instituição pública, né? O telefone fixo com ramal, o celular, o Skype ou o MSN se nós tivermos, o site, caso você tenha, e opcionalmente também as redes sociais que você utiliza. Algumas empresas exigem que as redes sociais também sejam indicadas. Então essas informações são importantes que elas constem na assinatura, até para que no retorno ou na possibilidade de ser necessário haver um contato por outros meios, né, que isso se torne viável através das informações que vão constar na assinatura do e-mail. Bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui na nossa aula e na próxima aula vamos trazer mais algumas dicas sobre o trabalho em home office. Um grande abraço aí para todos vocês.